Sempre que vemos grandes movimentos no Bitcoin, surgem as manchetes. As baleias estão comprando, as baleias estão vendendo, e a maioria das pessoas vendo isso acreditam que as baleias são entidades superiores, com informações privilegiadas capazes de prever tudo. Mas será que é assim mesmo? Eu li um estudo que avaliou mais de 35 mil carteiras de baleias no Bitcoin e a resposta vai te surpreender. Vamos lá. Primeiro de tudo, por que as pessoas costumam acreditar que as baleias sabem tudo o que acontece no Bitcoin? Isso aqui é um elemento extremamente influenciado pela própria psicologia humana. Nós tendemos a acreditar que pessoas que têm muito sucesso numa área, e muitas vezes o maior termômetro do sucesso para a maioria das pessoas é o dinheiro, pessoas que têm muito sucesso numa área tendem a ter sucesso em outras. Disso nasce o fenômeno dos empresários que, de fato, têm muito sucesso na sua área, são extremamente competentes no empreendedorismo, conhecem a sua indústria como ninguém, mas esses mesmos empresários são convidados para falar sobre Deus, teologia, filosofia, ou seja, porque ele tem muito dinheiro, muito sucesso, as pessoas entendem, olha, ele é um ser iluminado, ele deve saber mais do que eu sobre tudo. E quando nós vemos as transações das baleias ali com 1.000, 2.000, 10.000 bitcoins, né, bilhões de dólares sendo negociados, nós devemos pensar, elas devem estar tomando uma decisão brilhante. Afinal, se ele tem tudo isso comprado, ele deve saber o que está fazendo. E isso é muito impulsionado pelo fato de que a blockchain ela é transparente, então nós vemos tudo acontecendo, tudo é público, mas ao mesmo tempo nós não sabemos quem exatamente está fazendo a transação. O que nós vemos é apenas um endereço da carteira dessa baleia. Então dá uma impressão de que ela estava adormecida, é uma entidade sem identificação, que de repente foi iluminada e decidiu tomar uma decisão de compra ou venda de bitcoins. Só que na prática, quando nós vamos para os dados, essas baleias não são tão iluminadas assim. É claro que elas têm muito mérito de conseguir guardar muito Bitcoin e muitas delas vêm de anos ali sem ter esse desfeito desses Bitcoins. Elas têm mérito nisso. Mas quando nós vamos para decisões de compra e venda de Bitcoins, não é bem assim. E eu quero falar com você sobre esse estudo aqui do Bitcoin Whales Generate Alpha. Ele está perguntando aqui se as baleias do Bitcoin geram alfa. O autor do estudo é o Tom Komros. E o que é alfa, afinal de contas? Comparando aqui com a bolsa de valores, gerar alfa é eu ganhar mais que o índice daquele mercado em que eu estou trabalhando. Então, se eu sou um investidor de bolsa de valores, eu quero ter uma rentabilidade acima do Ibovespa no período. E, para o fim desse estudo, o próprio alfa é o Bitcoin. Então, como é que uma baleia ela consegue ganhar alfa se ela só tem Bitcoin? Muito simples, vendendo em topos e comprando em fundo. É isso que esse estudo traz aqui de análise. E o resultado do estudo está aqui nesta imagem. Quanto mais alta é a linha, mais carteiras concentradas nesse aspecto, tá? Essa linha aqui é a densidade de carteiras e essa linha horizontal é o alfa. Ou seja, um alfa zero significa o mesmo resultado do Bitcoin no período. E olha que interessante, a maior parte das carteiras que compram e vendem se concentram negativamente. Ou seja, elas não têm nem o resultado do Bitcoin. Nem 0 a 0, elas simplesmente perdem dinheiro. Uma parcela muito grande também fica junto aqui com o Bitcoin, 0 de alfa, e uma parcela assim ínfima, muito pequena, consegue 10 pontos aqui de alfa acima do Bitcoin. Nós temos aqui um outro gráfico composto por nós que ajuda a visualizar isso também, que traz os pontos de compra e venda das baleias comparado com o preço do Bitcoin. Olha que interessante, no fundo aqui de 2021 as baleias venderam como nunca antes, elas bateram um recorde de vendas nesse fundo, ou seja, estão vendendo no fundo, quando é a hora certa de comprar. Depois compraram nesse topo, compraram em toda a alta, continuaram comprando aqui também anteriormente. E num dos maiores fundos que nós tivemos aí nos últimos anos, quando o Bitcoin bateu 15 mil dólares, as baleias venderam muito também, quase batendo o recorde passado. E na medida em que o preço foi subindo, elas foram comprando. Não é interessante ver isso? Que, então, uma movimentação de uma baleia específica, esses dias mostraram numa baleia que estava movimentando 8 mil bitcoins, se não me engano, ou 80 mil, era um número extraordinário. E aí algumas pessoas me chamaram meio desesperadas, a baleia acordou, o que ela está fazendo? Ela pode estar fazendo a mesma coisa que as outras baleias estão fazendo, comprando topo, vendendo fundo, vendendo topo, não se sabe exatamente por quê. Esse é um ponto muito importante que as pessoas confundem. A movimentação de baleias, na maior parte das vezes, é apenas um ruído. E quem investe não pode se guiar por ruído, tem que se guiar por sinais. Essa aqui é uma lição importantíssima para quem investe. A diferenciação entre sinais e ruído. Sinal é aquilo que é uma informação realmente valiosa para me levar a tomar uma decisão de investimento. E o ruído, por outro lado,
é uma informação que não me ajuda, mas que tem cara de sinal. Por exemplo, baleias movimentando geralmente é ruído. É claro que tem algumas nuances que nós observamos aqui, em outro vídeo eu posso aprofundar, que nos ajudam a tomar algumas decisões. Mas em geral, a baleia X comprando e vendendo é ruído. Outro tipo de ruído. A China baniu o Bitcoin pela 20ª vez. Toda vez que isso acontece, alguém vem me chamar preocupado que agora o preço do Bitcoin vai despencar. Não, não vai despencar. Porque a China banir Bitcoin não significa nada para a própria rede Bitcoin. E o que é um exemplo de sinal para quem investe em cripto? Bom, já trouxe aqui o nosso indicador de fluxo. Então, um aumento do fluxo monetário de capitais entrando em Bitcoin é um baita de um sinal aqui. E foi justamente graças a esse indicador, junto com alguns outros, que nós tivemos o sinal dessa alta que está acontecendo neste exato momento. Então, a atividade de investimento é uma constante tentativa de diferenciar sinais de ruídos. E em geral, como a gente viu pelo estudo, as baleias não se dão muito bem quando elas tentam comprar e vender, então na maioria dos casos é sim um ruído. E o que impulsiona isso é o fato de que, de fato, elas têm muito Bitcoin. Então o movimento delas influencia o preço, mas influencia só no curto prazo. Geralmente é um período ali de poucos meses que elas conseguem segurar ou impulsionar o preço. No fim, os fundamentos do Bitcoin, aquilo que é sinal de verdade, sempre vence. Então você pode sim acompanhar o movimento das baleias para saber ter uma intenção ali de entender o sentimento do mercado, se ele está aquecido, se não está, qual que é a visão das baleias nesse momento, mas você não pode utilizar isso como um GPS para guiar as suas decisões. E se essa é a sua intenção, tomar decisões acertadas de investimento em criptoativos, te convido a conhecer os links aqui na descrição. Nós temos uma metodologia completamente baseada em dados, em diferentes camadas de análise. Não é venda de curso, não é venda de nada nesse sentido. Nós temos uma consultoria onde a nossa empresa só ganha se você ganhar. E o mais importante, você não manda o seu dinheiro para nós. Seu dinheiro fica com você numa hard wallet, inclusive, uma carteira física, que é o método mais protegido para você guardar os seus criptoativos, não vai ficar numa corretora. Assim você consegue surfar as ondas do mercado, mantendo a sua segurança. Se esse vídeo foi útil, deixa o seu joinha e já se inscreve no canal. Até a próxima!